O segundo fator de Jesus ter causado tanto impacto é que a mensagem dele era uma mensagem não autorizada pelas instituições da sua época. No versículo 2 do capítulo 15 diz assim: e os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. A mensagem era tão inovadora que os líderes religiosos estavam dizendo: esse cara aí está recebendo pecadores, e pior, está tendo comunhão, comendo com eles, porque eles queriam que Jesus se submetesse àquele grupo de líderes da sua própria época. Eles queriam que Jesus tivesse uma espécie de carteirinha de pastor, né? De carteirinha de líder, porque assim ele estaria submisso aos mecanismos de controle, a tal ponto que os líderes da sua época, os líderes religiosos, diziam assim: com que autoridade fazes isso? Se fosse nos dias de hoje, mostra a tua carteirinha. Você pertence a qual convenção? Você representa quem? Irmãos, Jesus ignorou os donos do ministério da sua época. E é por isso que ele era perseguido pelos fariseus, e é por isso que ele era perseguido pelos levitas, e é por isso que ele era perseguido pelos sacerdotes, e é por isso que ele era perseguido pela elite religiosa da sua época, porque ele, ignorando toda a estrutura da sua época, hoje seria toda a estrutura denominacional, ele saía pelas ruas com a mensagem que hoje nós consideramos muito simples, mas mais revolucionária de todos os tempos: que Jesus ama os pecadores. Ele estava fora e longe dos mecanismos de controle, sem a menor intenção de agradar aos poderosos. Jesus, ele era respeitoso, empático e dedicado com o povo simples da sua época. Mas Jesus era extremamente duro com os religiosos, com os hipócritas, com os senhores que escravizavam as pessoas com os seus preceitos religiosos. Os irmãos estão percebendo por que Jesus ele foi aceito pelas multidões que queriam ouvi-lo, em detrimento dos líderes que queriam matá-lo. Ele respeitava o sofredor e pregava o evangelho da graça de Deus. É muito triste hoje em dia, porque assim como haviam mecanismos de controle na época de Jesus, hoje em dia também existem, né? Quando a pessoa começa a pregar uma mensagem dissonante daquilo que os poderosos querem que seja transmitido. Como é chamado de tolo aquele que vai atrás do necessitado, do que sofre, do que está enfermo, do que não pode retribuir em nada, buscando assim os pecadores.